família que nos acompanha por essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Estamos localizados na Avenida dos Italianos, 975, em frente ao Colégio Itália. E eu quero te fazer um convite para te convidar esta quarta-feira, 7h30 da noite, na nossa Universidade da Palavra, Seminário Espaço de Fé. Quero te fazer um convite para você estar aqui juntamente conosco, adorando, glorificando e aprendendo mais sobre a palavra do nosso Senhor. E também quero te convidar para estar aqui todo domingo, às 8 horas da manhã, quando nós temos aqui a nossa EBD+. Estamos nesse mês de abril aprendendo mais sobre a EBD e a defesa da fé. E às 9h30 nós também temos o nosso culto. E 7 horas também quero te convidar para estar aqui, onde estamos adorando Deus, nosso culto de adoração, consagração. Então você é o nosso visitante, será recebido com uma imensa alegria. Amém? Irmãos, vamos te colocar em pé. Vamos começar nosso culto. Vamos fechar os nossos olhos. Entregar esse culto nas mãos do Senhor. Hoje o mundo, infelizmente, está em festa, mas nós estamos aqui na casa de Deus para adorar o nosso Senhor, aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. Então feche seus olhos, esteja com o seu coração totalmente aberto, e se sentir aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por estar na tua casa. Obrigada, Senhor, por ter. Mais uma vez nós estamos aqui, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui na tua casa adorando a Ti. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, toda ação maligna ela possa cair por terra, Pai. Toda ação maligna, Senhor, ela possa ser, Deus, repreendida no Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, nosso coração não possa praticar aqui nesse lugar. Embora sejamos poucos, Deus, o que nos importa não é a quantidade de pessoas, o que nos importa é a tua presença, Pai. Porque nós sabemos que a consequência da ação do teu Santo Espírito é atrair outras pessoas para cá, para a tua casa. Então, Senhor, que aqui possamos prestar um culto que verdadeiramente te agrada, Senhor. Essa oração que eu te faço e agradeço. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por estar aqui. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que grandes coisas vão acontecer nesse lugar? Oh
por muito tempo ele cantava na igreja, às vezes só para uma pessoa, às vezes para ninguém. Ele tinha uma sala de oração, e ele tocava, e às vezes ele ficava, né, se perguntando, falando assim, Senhor, estou cantando aqui, e Deus ele falando para ele, eu estou te preparando para alguma coisa. E hoje Zé Saad, ele é um cantor que ele tem um dos sucessos dele, que ele canta na igreja, que é Usado Amor, tem outra música que é Bondade de Deus. Então, meus irmãos, não é porque somos poucos que não vamos prestar a melhor louvor ao nosso Deus. Deus está nos preparando para algo. Eu acho que grandes coisas, quando nós declaramos que grandes coisas vão acontecer, não é à toa. Então, a gente pode declarar com nossa fé no Senhor. Porque quando nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, Romanos 5 diz que nós não somos decepcionados. Amém? Vamos cantar a outra música que diz: Te louvarei, não importa as circunstâncias.
misericórdia, justiça e igualdade.
pelo Instagram da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Amém? Queridos, eu queria, antes de entrarmos no culto propriamente dito, na ministração dessa noite, enquanto a seminarista Isabela, minha filha, estava ali tocando, Israel e Isaías também, ajudando ali no louvor, também são meus filhos, eu não vou falar, pô pai, eu só disse que a Isabela é filha e nós não somos, não. Eu estava pensando, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir num culto, e eu estaria pregando nesse culto, era um culto batista, visto que hoje essa pastora que dirige essa igreja, ela foi em outro tempo da nossa denominação, da Igreja Batista, mas Deus fez uma obra na vida daquela irmã e ela acabou saindo da igreja. Hoje ela, junto ao seu esposo, dirige um trabalho no centro de recuperação ali do outro lado de Rocha Miranda. Ela é bem conhecida, o pessoal chama ela de Pastora Roso. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-la antes de ser pastora, ter dado classe de EBD para ela. E ela, quando começou o trabalho, ela me liga, eu era seminarista, 4º ano do Seminário do Sul, e ela falou assim: seminarista Márcio, o senhor viria aqui na igreja pregar? Aí eu falei assim: poxa, eu tenho até uma ordem dada pelo pastor, que era um pastor meu, o nome dela, que ele falou que não queria ninguém pregando na igreja da pastora Rose. E ela, poxa, mas eu preciso muito, e acabei indo pregar ali naquele culto. E uma coisa me chamou muita atenção, porque no meio pentecostal é bem diferente do meio batista. Você começa um culto e o dirigente vem, você convida alguém para orar, canta-se um cântico, canta-se um hino, tem um dirigente. No meio pentecostal não é assim não. Mas tinha ali um corpo ministerial já formado naquela igreja, desde diáconos, obreiros, a presbitério, e abriram-se um culto, aquele célebre momento de oração de joelho, e os obreiros ajoelhados, e começou-se o culto, e daqui a pouco, quando já começa a cantar os cânticos, os corinhos de fogo, como dizem, e o pandeiro come para um lado, o pandeiro come para o outro, e daqui a pouco uma pessoa no meio da congregação, do irmão em Cristo, como dizia minha mãe, Deus tomou aquela pessoa, e aquela pessoa começou a proferir palavras, e uma coisa me chamou muito a atenção, que ele disse assim: meus servos, estejam atentos para o que eu vou fazer hoje, mas estejam atentos com a sagacidade do adversário. E aí, concluindo, daqui a pouco, todo mundo, como diz o bom pentecostal, ligado no negócio, eu estou ali, não como um peixe fora do aquário, porque minha mãe era uma assembleiana, eu sabia lidar com essas coisas, sei lidar com essas coisas, e daqui a pouco, dito e feito, entrou um homem na igreja. Entrou um homem, e aquele homem, se a pastora, o pastor, o esposo, eles não tivessem ligado, verdadeiramente aquele homem ia fazer uma arruaça na vida da igreja. E eu aprendi uma coisa, irmãos, muito interessante nessa caminhada, é que em todo momento você precisa estar muito apercebido do que Deus quer fazer, do que Deus quer realizar. Porque de repente uma postura sua, uma palavra sua, pode fazer com que o adversário se ande de tal forma que você está na fila do pão do Senhor, na casa de Belém, casa do pão, e o Espírito Santo vai dizer assim: por causa disso, volta lá para trás, para que você possa ter direito ao pão. O que eu estou falando? Muitas vezes nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque se nós não estivermos atentos,
Se nós não tivermos em vigilância, o diabo pode se andar e fazer com que eu e você, que estamos prestes a receber a bênção do Senhor na casa do pão em Belém, volte por quê? Lá para trás da fila. Eu quero ler um texto com vocês. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15, Gênesis 15, e eu quero ler com vocês do versículo 4 até o versículo de número 15. Gênesis 15, do 4 ao 15. Isso é paixão. Vamos fazer uma leitura alternada. Não é o texto da palavra, não, é só para concluir essa palavra que eu estou dando aos irmãos. Olha o que diz. Gênesis 15, a partir do versículo de número 4. Aí respondeu ao Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Versículo 5. A igreja, por favor. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Versículo 9. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cavalos, Abrão, porém, as enxotava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Versículo 13. Então disse Abrão: saias do céu, e peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem que sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Amém? Você entendeu que coisa extraordinária? Por que eu dei essa palavra nesse início do nosso culto após o louvor? Nós estamos interessados em voltar para a fila do pão. Então, se você não está interessado em voltar para a fila do pão, você precisa crer naquilo que Deus o quê? Falou. Nada pode tirar você da direção daquilo que Deus o quê? Falou. Porque se você sair da direção, é como eu falei no culto lá da pastora. Se nós não estivéssemos vigilantes, aquele homem que entrou, ele estaria proporcionando no seio da igreja uma grande quê? Confusão. Então Abraão chega, e vocês conhecem o versículo, capítulo 15, e ele diz a respeito de um servo, que era o servo da sua casa, que era Eliezer. E Deus falou o seguinte: não, para mim cumprir a promessa na tua vida, não vai ser o teu servo, o teu descendente, mas aquele que vai nascer de ti. E o que Deus faz com Abraão? Manda ele sair da tenda, e quando ele olha para o céu, Deus fala: você pode contar as estrelas? E ele diz: com certeza não, assim será a tua o quê? Posteridade. Mas Senhor, como eu saberei isso? Faz um sacrifício. E quando você fizer um sacrifício, você vai ver algumas manifestações.
E o interessante é que após o sacrifício, o texto diz que Abraão teve um sono. E no momento que ele dorme, ele tem o que chamamos, biblicamente, de um êxtase. E no êxtase ele tem uma visão. E na visão ele entende que a sua descendência será escrava onde? Lá no Egito. Abraão não tinha nem filho ainda. Mas Deus estava confirmando que ele estava por o quê? Fazer. A tua descendência vai ser escrava, vão ficar 400 anos. Vão ter que sair depressa. Vão celebrar Pessá. Vão passar por cima. Vão comer pão que não vai dar tempo de levedar. Mas vão sair com o quê? Com riqueza. Então, meus irmãos, presta bem atenção numa coisa. Fique naquilo que o Senhor falou com quem? Com você. Por isso, quando eu venho para o culto, eu venho extremamente ligado. E aí você vai entender por que essa palavra. A semana praticamente, melhor, o mês praticamente. Vocês estão atentos no que nós estamos pregando? Nós estamos falando sobre esperança, desafio e o quê? E fé. E fé. Você está entendendo por que você não pode sair da fila do pão? Vocês lembram no domingo nós falamos uma coisa sobre Neemias. O que os opositores falaram? E se eles edificarem o muro, vai vir o quê? Uma raposa e vai destruí-lo. E aí o que nós falamos? Muitas vezes se levanta Sambalate, muitas vezes se levanta os arabianos, muitas vezes se levanta os Tobias. E aí eu usei uma conjectura, porque da mesma forma, ainda o diabo continua o quê? Agindo. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos numa quarta-feira de esperança, de desafio, de quê? De fé, irmãos. O que nós estamos falando com o Eterno? Senhor, estamos praticamente a exato 9 dias, não é isso? Do aniversário? Não. Domingo era 12. Então estamos a 10 dias do aniversário. Então, se eu duvidar daquilo que Deus pode fazer, eu vou voltar para a fila do quê? Do pão. Eu estou em Belém, na casa do Pai, eu não quero voltar para a fila. Deus está falando assim, eu quero ver se você está pronto. Eu quero entender se você tem compreensão de quem eu sou. Você vai se abater, ou você vai falar ainda sobre esperança, desafio e fé? Claro. Irmãos, a seminarista Isabela deu uma palavra sobre Saad, e eu achei interessante porque, irmãos, nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados se hoje somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 irmãos. Pastor, você vai dizer isso na live? Sim, 9 irmãos. Alguns irmãos com direito vão viajar, outros irmãos aproveitaram o feriado para estar com a família. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas nós precisamos ainda nutrir esperança, desafio e o quê? E fé. O Senhor está trabalhando. Por isso que nessa noite eu quero falar com vocês sobre um texto muito interessante que encontra-se em Provérbios. Deixa eu só achar aqui, eu salvei ele. Perdão. Jeremias, não é Provérbio, Provérbio é uma citação. Jeremias 14, versículo de número 21. Jeremias 14, 21. Jeremias 14, versículo 21. Eu quero ler e você pode acompanhar. Só abrindo aqui Jeremias 14, 21. Olha o que diz a palavra do Senhor, 13, 14, 21. Não nos rejeites por amor do teu o quê? Não cubras de quê? De opróbrio o trono da tua glória.
disse, lembre-te, e não anules a aliança o quê? Conosco. Quando nós estamos nesse caminho de esperança, desafio e fé, por que nós temos que estar atentos ao que o Senhor está fazendo? Senão nós vamos achar que estamos vivendo o quê? Opróbrio. A palavra opróbrio é interessante, que ela significa assim, definição segundo o dicionário de Oxford, grande desonra pública, degradação social, ignomínia, vergonha ou vexame. Por que eu estou dando essa palavra a vocês? Eu estou dando essa palavra a vocês para que a fé de vocês esteja no Deus Todo-Poderoso. Num Deus que Ele não vai deixar você virar o quê? Vexame. Você virar o quê? Vergonha. E aí Jeremias, ele deixa extremamente isso latente para o povo. Irmãos, nós estamos numa estrada, nós estamos num foco. Falta exatamente, se não me engano, vê a conta certinha, minha filha, 10 dias para a celebração de 52 anos da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Estamos edificando um muro, estamos acreditando que o improvável, o impossível, Deus pode fazer. Então estamos esperançosos, estamos vivendo desafios, porque temos fé de que não seremos o quê? Vexame. Isso é fundamental, irmão. Isso é fundamental. Nós não seremos desonrados publicamente. Deus não vai permitir a degradação da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. A Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda não vai ser motivo de vexame, de vergonha ou de ignomínia. A Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda não vai ser humilhada, degradada. A Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda não vai viver baixezas, torpezas, degradações. Então por que nós vamos ficar afoitos? Por que nós vamos ficar desesperançosos, irmãos? Para que nós sejamos vivendo a esperança, o desafio e a fé que não permite que nós venhamos nos tornar vexames, nós precisamos entender algumas coisas interessantes. Olha o que diz o capítulo 14 e olha o que diz o versículo de número 21. Não rejeites por amor do teu nome. A primeira coisa interessante na palavra de Jeremias é que Deus não pode se tornar vexame diante dos povos. A sua igreja não pode se tornar vexame diante dos povos. Por causa de quê? Porque Deus é um Deus de amor. Um Deus de amor. Um Deus de misericórdia. Eu estou acompanhando e você provavelmente está fazendo a leitura da palavra de Deus e você vê que alguns reis da tribo do norte, que é a divisão que há, né? Tribo do norte e tribo do sul, Judá, descendência de Davi, tribo do sul, e do norte, né? Vem lá alguns nomes. E você vai ver que da descendência de Jeú se levantou alguns dos seus filhos. E alguns dos seus filhos, como diz o texto, foi pelo caminho de quem? Jeroboão, filho de Nebate, ou Jeroboão, filho de Nebate. Idolatria, coisas perversas. Mas teve alguns que se humilharam diante do Senhor, quando Hazael, lembra lá de Eliseu quando olhou, e ele ficou os olhos de Hazael e falou: tu serás rei da Síria, e tu vai abrir as mulheres do meio, tu vai fazer desgraça no povo de Israel. Então, no meio do povo de Israel, tu vai ser um rei perverso, mau. Ele: quem sou eu? Eu sou um cachorro. Ele se torna rei da Síria. E ele oprime quem? Israel. E um dos descendentes de Jeú, ele se humilha diante do Senhor, e o Senhor, pelo seu amor e pela sua misericórdia, faz o quê? Ele traz livramento. Vocês lembram lá de Joás, que vai diante de quem? De Eliseu. E ele vai, Eliseu já está velho,
já está quase à morte, bem idoso. Se você vê, tem muitos anos. Você vem para Acabe, é só você contar o tempo dos monarcas da tribo do norte, que você vai ver que Eliseu está idoso, está velho, já está perdendo até a visão. E diz o texto que ele pega um arco e flecha e manda o homem represar, atira na direção da Síria, flecha de vitória, flecha onde você vai subjugar quem? O rei da Síria. Agora pega aí, novamente lá aljava algumas flechas, tira no chão. Ele só tira quantas vezes? 3 vezes. Se eu tivesse tirado 5 ou 6, com certeza a Síria nunca mais seria condições de oposição e nem vocês seriam opróbrio. Mas mesmo assim, o que nós aprendemos? Que Deus não permite que nós nos tornemos deixando quando estamos esperançosos nele, quando aceitamos o desafio, quando temos fé, mas quando entendemos que ele é Deus misericordioso, porque o seu caráter está um significado, amor. Porque Deus é amor, porque Deus se preocupa. Mas existem outras coisas, irmãos, que faz com que a nossa esperança, o desafio e a fé venha crescer na nossa vida para não nos tornarmos opróbrio. E é interessante, abra sua Bíblia, presta atenção, no texto de Reis, capítulo de número 6, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo de número 6. Versículo 14 a 20. O segundo aspecto vai mostrar que Deus é amor, mas Deus também sabe o que Ele é? Socorro. Deus é amor, mas Ele também é socorro. Olha o que diz o texto, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14 a 20. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de quem? De Eliseu. A palavra de Jeremias é interessante, porque no versículo 21 ele diz: não rejeite por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. E aí, para que eu e você estejamos entendendo essa súplica de Neemias, quando provavelmente destruição do templo, invasão do Nabucodonosor, os povos falando que o Deus já não valia de nada, era um Deus fraco, Deus mostra o seu amor, mas Deus mostra também que Ele não permite que nós venhamos virar opróbrio, porque Ele é um Deus que o quê? Socorre. O texto lá de Reis diz que o rei da Síria, ele vira e diz assim: quem aí está a favor do rei de Israel? Quem aí está a favor de, se não me engano, acho que era Joás, filho de Acabe? Quem é que está a favor dele? Quem é que está falando sobre as nossas incursões? Não, meu rei, é que lá tem um profeta. E o que o senhor pensa na sua câmara de dormir, o profeta sabe. O que o senhor fala
na sua câmara, em outras palavras, o que o Senhor está falando em secreto. Não está em secreto diante de um Deus Todo-Poderoso, quando Ele tem por finalidade socorrer o seu o quê? Seu povo. Então faz o seguinte, prepara carros, cavalos, grande exército, porque se Eliseu é um homem de alta periculosidade. E aí o que ele vai fazer? Mata-o. Quando o discípulo de profeta levanta, a Bíblia diz que ele vê o exército da Síria. E ele fala, provavelmente ele volta a Eliseu e diz: Eliseu, e agora? Chapolin colorado, quem poderá nos defender? E aí Eliseu vira e diz assim: não temas. Por que nós não vamos temer? Porque a Bíblia diz que nós não nos tornamos opróbrio, porque o salmista diz que o Senhor é socorro bem presente na hora de quê? Da nossa angústia, irmão. E o diabo em todo momento, sabe o que ele está esperando? Presta atenção. Ele está esperando que no exato momento da tua angústia, você blasfeme contra o próprio quê? Aí, a fila do pão, Deus está com a mão já estendida, dizendo assim: ó, está saindo essa bênção para você. Ele vai ouvir do céu e vai perceber assim: você não vigiou mesmo, né? Eu permiti que o adversário te provasse, ou melhor, te tentasse, porque quem prova é Deus, o diabo tenta. Deus prova porque ele não pode ser tentado pelo mal, já dizia Tiago. Eu permiti que o diabo te tentasse, e ele falou assim: ó, duvido, se der uma palavra para a irmã Isabela, que ela não vai conseguir, o senhor vai ver o que ela vai fazer. Ela vai blasfemar de ti, ela vai se colocar como pobre coitada, ela vai dizer que Deus não está olhando para ela, que Deus não está sendo misericordioso. Quando nós recebemos alguma coisa, quando nós visualizamos alguma coisa, o que nós precisamos fazer é o que Eclesiastes vai dizer: há tempo o quê? Para tudo. E há tempo que a gente tem que ficar o quê? Calado. Porque o diabo vai chegar na presença de Deus e vai falar: fui, falei, tentei desestabilizar ela, tentei desestabilizar a igreja, tentei desestabilizar o aniversário, mas eles estão esperançosos, aceitaram o desafio, estão com fé e dizem que não querem ser opróbrio, porque eles estão falando que o Senhor é amor e é socorro na hora de quê? Da angústia. Essa é a perspectiva, meu querido. De repente você pode estar vivendo uma adversidade, de repente você pode estar vivendo um grande problema. Lembra lá que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. O que é que tu está vendo? Eu estou vendo estrelas. Assim será a tua o quê? Descendência. Abraão foi esperançoso, aceitou o desafio, teve fé e compreendeu que ele não ia ser vexame, ele não ia ser motivo de desonra, ele ia ser coroado com a glória do Senhor. Deus estaria lhe dando um filho, e por consequência, o seu filho seria aquele que estaria constituindo ao quê? As multidões. Todo o processo. Foi como a seminarista disse. Quando Sara estava lá cantando, com pouca gente, o que Deus falou para ele? Eu estou preparando você para alguma coisa. Dessa forma, irmão. É desse jeito. Então, não esmoreça, não desanime, creia. Aquele que prometeu, ele é fiel para o quê? Cumprir. Creia. Deus não vai permitir que nós venhamos virar opróbrio. Por que que não? Porque Ele é o nosso socorro. E além de ser o nosso socorro, Ele é o Deus que exerce misericórdia pelo vínculo maior que é o seu quê? Amor. Mas existe o terceiro ponto. Por que que nós não vamos virar opróbrio? Terceiro e último ponto. A Bíblia diz que nós não vamos virar vexame. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo 18.
1 Reis 18, 43 e 45, 18, 41, 18 e 41, presta atenção, olha só. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de quê? Abundante chuva. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você conhece o peixe? Tinha ruído de abundante chuva? Sim ou não? Não. Tinha nada. Mas a Bíblia fala uma coisa muito interessante sobre Elias. Elias era homem, Tiago diz isso, como nós, sujeito às mesmas quê? Mas o texto diz que ele orou com quê? Com fé, com perseverança, incessantemente. E o Senhor, durante 3 anos e 6 meses, fez com que não houvesse o quê? Chuva. E com a mesma insistência, com os mesmos adjetivos que eu e você temos, ele orou novamente. O que o Senhor fez? Mandou chover. Então Elias chega e diz o seguinte: Acabe, pegar teu carro, vai para a tua casa de primavera, de verão, perdão, porque vem chuva, hein? Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do quê? Do Carmelo. E subiu para quê? Para orar, irmãos. Enquanto Acabe ouve a palavra que vem abundante chuva, ele sobe, vai para casa e come. Elias sobe ao Carmelo e vai orar. Versículo de número 43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta, subiu a versículo 42 do início, o essencial do livro. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, versículo 43, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e não disse: não há nada. Então disse Elias: volta. E assim fez por quantas vezes? 7 vezes. A 7ª vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: emparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detém. Irmãos, eu ainda creio no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Elias, desse Deus que faz coisas extraordinárias, que faz com que o homem solitário habite em família e que a estéril se torne alegre, mãe de quê? De filhos. Salmista diz isso. Então, irmãos, não podemos voltar para a fila do pão. Nós precisamos estar crendo naquilo que Deus está determinando, delineando para mim e para você. Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, a palavra do Senhor é esperança, a palavra do Senhor é fé, desafio, a palavra do Senhor é fé, para que vocês não virem o quê? Fechando, opróbrio, fechando. Creia nisso. Creia nisso. Essa é a perspectiva. Elias, vai lá, ora, põe a boca no copo, que talvez ainda haja o quê? Esperança. Por que, Senhor? Porque é impossível eu faço. Eu só preciso que o homem se humilhe. Eu só preciso que o homem reconheça que eu sou um Deus o quê? Poderoso. O que é para Deus encher esse dom? Sabe o que é? Nada. O que é para Deus encher os dons? Nada. Eu ainda creio em uma coisa que eu tenho convicção que você também crê. Se a igreja vive tal comunhão com o Senhor, como vivia a igreja de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 de Atos diz que dia após dia ia o quê? Acrescentando o Senhor, aqueles que iam sendo o quê? Só isso. Eu plantei, Apolo regou, a estratégia de evangelização, as células, os grupos de crescimento, os cultos nos lares,
Foi isso que deu crescimento? Eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu crescimento? O Senhor. A única coisa que nós precisamos é estar ligado na videira. É estar ligado na videira. Porque muitas vezes, uma pequena palavra que eu possa dar, seja uma palavra que faça com que eu volte novamente para a fila do meu. Aquele que prometeu, a Bíblia diz que ele é o quê? Fiel para prometer. Aquele que prometeu, ele é fiel para prometer. Uma vez eu fui num casamento, com a minha prima Niete, na igreja luterana lá da Penha. E quando eu fui no banheiro, um homem me procurou, percebi que estava me olhando muito. E de repente, quando eu estava prestes a sair, ele me chamou. Ele me chamou e falou assim: pastor, paz do Senhor. Eu falei: paz do Senhor, meu irmão. Pode falar. Eu queria falar algo de Deus como pastor, mas o pastor é batista. Eu sei como o pastor batista é difícil para você entender isso. Não, fica à vontade. Quando sonho como sonho, quando está uma visão como uma, o quê? Visão. Eu aprendi isso. E ele falou assim: o pastor tem passaporte? Aí eu falei: tem não, tira um, porque o pastor vai fazer uma viagem. Eu falei: começou. O espírito de seminário teológico batista do Brasil vai descer esse crítico pra caramba. Aí ele falou, eu falei assim: já vem aí profetada, né, que a gente chama. Aí eu falei: amém, irmão, é só isso? Ele: não, tem outras coisas que eu quero falar. Pastor, a segunda é, porque Deus conhece o teu coração, Deus. Aquela obra que tu quer fazer na tua casa, não faz não, porque o Senhor falou que ainda não vai ter. Eu falei: agora o negócio é sério, porque nem Marcela sabe disso. Aí eu desmontei e parei por quê? Para ouvir. Me disse muita coisa. E dentro de uma das coisas que ele disse, é o que me foca a crer na promessa. É o que me foca a crer na promessa. Por isso que eu estou dizendo para vocês: não fala, vê, fica quieto, sofre, se alegra, mas sempre o quê? Porque a vitória que o Senhor tem para trazer para a tua vida depende do crivo do tempo, depende do aprendizado. Depende se Deus já olhar para o céu e Ele vai falar assim: ó, agora ele pode, agora ela pode receber. Porque a pior coisa, você já percebeu, é você dar uma coisa muito valiosa para uma pessoa e você vê que aquela coisa que é tão valiosa que você deu, daqui a pouco está toda o quê? Destruída. Eu acho interessante que a palavra do Senhor ensina sobre Uzias. Uzias começou a reinar, Uzias prosperou, Uzias fez grande coisa, mas o final dele foi morar numa cidade de leproso, porque ele achou que era sacerdote e podia entrar onde? No templo, para queimar o quê? Incenso. E ninguém se opôs a Uzias, somente 80 sacerdotes valentes. E saiu a lepra. Então você precisa entender uma coisa: não esteja muito preocupado da forma como você está começando, não. É prova, é dificuldade, é isso, é aquilo. Fica tranquilo, tu está passando pelo crivo divino. Porque o importante não é como você começa, é como você o quê? Termina. Como você termina. Por isso que eu quero que você saia daqui nessa noite, há 10 dias, com uma grande celebração, entendendo que o Senhor não permitirá que nós nos tornemos vexame. Amém? Não. Como diz no encontro com Deus, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero pedir ao Espírito Santo de Deus nessa noite, alimente uma coisa em você, sabe o que é? Fé. Eu
Quero pedir que o Espírito Santo alimente a fé, creio em Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Deus é poderoso. Eu quero orar por você. Estamos chegando ao tempo do nosso culto. Enquanto a irmã Isabela está dedilhando aqui no teclado, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela presença dos teus servos. Obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem gerado esperança, tem nos colocado diante de desafios e tem nos ensinado a ter fé. E isso faz com que nós venhamos desfrutar do teu amor, do teu socorro e do improvável que o Senhor pode fazer quando nós oramos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto. Leva-nos sobre a tua graça, sobre a tua paz, livra-nos de todo mal e cumpre a tua vontade para que o teu nome seja exaltado. Toma a EBD de domingo, a palavra do seminarista, o culto ali pela manhã, tudo nas tuas santas mãos, o culto focado na evangelização que os jovens têm estabelecido. Então o teu nome será glorificado, pois é em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Querido, oramos silenciosamente, estamos encerrados. Você que nos acompanhou pela live da Igreja Batista, curte a página, acompanhe as atividades da igreja e tenha um restante de noite abençoado em nome de Jesus.